Olá, turma. Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre liderança. Eu vou te apresentar aqui 5 ferramentas que todo líder precisa utilizar de forma intensa para poder ajudar no desenvolvimento, aí, principalmente da sua liderança e do seu time. Essas ferramentas vão fazer você e o seu time crescer fortemente, que é isso que você precisa para deixar o ambiente mais robusto, deixar as pessoas mais fortalecidas e fazer os resultados acontecerem. Que é isso que é importante dentro de uma liderança. A gente conseguir resultados através da nossa liderança, através das pessoas engajadas, através das pessoas que estejam motivadas a quererem construir junto com você um cenário melhor. Então é isso que nós vamos falar aqui, de uma liderança mais estruturada, sair de uma liderança mais no improviso, mais na correria ali. Então líder não é só delegar tarefa. Líder não é só dar ordem, vamos resumir aqui, tá bom? Um líder, ele inspira, ele desenvolve, ele gera resultados consistentes. Eu não fico naquela situação de uma hora tá bom, outra hora tá ruim. Não, liderança tem consistências, liderança faz o time crescer cada vez mais. E aí eu te pergunto, você quer estabelecer uma situação melhor aí para o seu time? Então fica aqui com a gente, porque é isso que a gente vai propor aqui. São 5 ferramentas bem simples de fazer, que você já consegue praticar ainda essa semana e ter melhores resultados. Obviamente que os resultados não acontecem de um dia para o outro, você vai ter que ter consistência. E aí depois vem a performance dentro de cada uma das ferramentas. Então você precisa estar tendo esse olhar também, tá ok? Eu sou Marcelo De Santis, eu sou especialista em gestão de negócio, eu ajudo pessoas, gestores e donos de empresa a terem resultados melhores, a terem situações melhores no seu dia a dia aí, para você poder pensar em outras alternativas, para você poder trazer melhores soluções aí para o seu negócio. Vamos lá, então. A primeira ferramenta é uma reunião que chama one-on-one, né? É reunião 1 a 1. A reunião que você vai fazer com os seus colaboradores, com os seus principais líderes, muitas vezes, dentro do teu cenário, mas que você precisa ouvi-los, entender o que eles estão pensando, entender quais são as expectativas deles, entender quais são as dores deles. Então, é uma reunião individual que você cria para que você consiga estabelecer confiança, alinhamento de expectativa. E o ponto principal aqui é você ouvir os colaboradores. Para você poder ouvir, eu dou sempre uma dica. Faça perguntas e feche a boca, ponto final, e fique ouvindo. E se você quiser, eu recomendo também que você anote todos os problemas, anote todos os pontos positivos, para você poder colocar em operação depois futuramente. E você se compromete a resolver isso. Obviamente que a gente não vai resolver tudo, mas vamos imaginar que você listou aí 20 principais problemas que essa pessoa te passou. Você vai perguntar para ele qual é a principal dor que ele precisa resolver nesse momento. E você vai ajudá-lo a resolver, porque você é facilitador. Você é uma pessoa que desenvolve as pessoas, desenvolve o ambiente, e você vai planejar esses próximos passos em função dessa conversa. E reunião a reunião, você vai melhorando, você vai se aprofundando, você vai entendendo o que precisa fazer, obviamente, tá bom? Não adianta só fazer reunião e não ter resultados. Você é o grande articulador de tudo isso, de captar essas informações e transformar essas informações em realidade, tá bom? Pequenas conversas geram grandes resultados. Eu, antes de ir para as reuniões, quando eu trabalhava dentro das empresas, eu sempre passava no local onde o problema tinha acontecido. Eu fazia uma mini reunião, ouvindo as pessoas, qual era o problema e qual era a solução que eles recomendavam. Então eu ia para a reunião cheio de informações, cheio de sugestões e sempre acabava dando certo muitas vezes. Outra questão é feedback estruturado. Dentro das próprias reuniões one-on-one, você pode dar feedback para os seus colaboradores. Feedback não é bronca, feedback não é exigência, feedback é desenvolver as pessoas, é entender as pessoas e verificar onde você contribui para o crescimento delas, para o crescimento do setor, para o crescimento da empresa. Então use essa técnica, entenda a situação, verifique o comportamento, o que foi feito, o comportamento da pessoa, tá certo? O que aquele comportamento traz de resultado, tá certo? E pode ser um comportamento tanto positivo quanto um comportamento negativo, que não está dando certo. E qual é a solução para a gente fazer para que a gente tenha melhores resultados? Isso é em comum acordo com quem você está dando feedback. É importante dar feedback individual, ou seja, você pode praticar naquela ferramenta inicial que a gente falou, que é o one-on-one. Sim, então percebe que uma ferramenta acaba sendo estimulada pela outra, né? Então é importante você fazer
essa lógica, então você entenda a situação, ou seja, o fato, o comportamento que houve, qual foi o impacto daquele comportamento, e você traz uma solução. Feedback com empatia aproxima o líder e o time, tá certo? Então isso ajuda muito no nosso crescimento e principalmente no crescimento dos nossos liderados. Muitas vezes, nós não fazemos feedbacks. E aí o que acontece? Você fica cobrando deles algo que você nem pediu para eles, nem orientou, nem treinou, nem desenvolveu. Então, fica difícil, eles vão fazer do jeito que eles acham melhor para eles. Terceira ferramenta aqui, matriz de delegação, ou até mais matriz de decisão de atividade. Delegar bem é multiplicar resultados, é você trazer um exército para o teu lado, quando você delega. Então, liste as suas principais atividades, classifique elas entre urgente, importante e descartável, muitas vezes. E essa combinação de urgente e importante é o que vai definir para você aquilo que você vai fazer e aquilo que você vai delegar, tá bom? Então delegue aí as coisas que não precisa da tua contribuição, delegue o quanto antes, para que você tenha até mesmo melhores resultados. Tem muita gente que faz muito melhor determinadas atividades do que a gente, tá certo? Então delegue, dê contexto, mostre a importância, mostre os prazos, delegue de forma alinhada a você ter de fato resultados e não delarga, tá bom? Não jogue as atividades, as tarefas para as pessoas, não mostre o contexto, mostre a importância, mostre o prazo, quais são os critérios de sucesso, quais são os critérios de insucesso, o que acontece se a pessoa não fizer. Isso tudo é investimento que você está fazendo. Todas essas atividades que eu estou te passando aqui é investimento, não é perda de tempo como você costuma classificar muitas vezes. Perda de tempo é retrabalho, é coisas que não dão certo, porque você já não passou da forma adequada, é perder cliente, isso é dor de cabeça. Tá bom? Então avalie bem. Líderes que centralizam tudo viram gargalo do seu time. É uma avaliação. Você, na verdade, está aqui para ajudar ou está para atrapalhar? Faça aí a sua reflexão. Muitas vezes você está atrapalhando todo o processo. Gritando, falando alto, cobrando sem treinar. Tá bom? Cuidado com o que a gente não consegue entregar e a gente fica cobrando. Okay? Outro ponto fundamental é desenvolver as pessoas. Aí você pode utilizar essa ferramenta que é o plano de desenvolvimento individual. Você desenvolve pessoas para que elas consigam entregar mais, para que elas sejam mais produtivas. E um outro ponto fundamental aqui é você treinar novos líderes. Você precisa treinar novos líderes para você ficar mais solto, para você não ficar refém da sua incompetência, muitas vezes, de não treinar novos líderes. Então você vai identificar pontos fortes e desenvolver as pessoas, você vai definir metas de evolução, você vai criar ações para que essa pessoa se desenvolva, cursos, desafios, projetos menores, depois projetos médios, depois projetos maiores. E você vai acompanhando e dando feedback, fazendo reuniões one-on-one. Uma pergunta que você pode me fazer, Marcelo, qual que é a frequência de uma reunião one-on-one? Depende. Se a pessoa já estiver desenvolvida, madura, você faz mensalmente. Se a pessoa precisar de mais desenvolvimento, você pode muito bem fazer mensalmente, depois você migrar para quinzenal e depois, posteriormente, para mensal. Pelo menos uma vez por mês é interessante a gente fazer o one-on-one com feedback, tá certo? Então, é importante esse mecanismo. É mecanismo, é ferramenta. É muito melhor você tirar um parafuso com desapertadeira. É muito melhor do que você ir na chave de fenda ou até mesmo na mão. Então, utilize das ferramentas, faça um bom PDI, faça um bom desenvolvimento das pessoas para que você tenha melhores resultados. É a sua empresa em jogo, é a sua gestão, é a sua liderança. Outro ponto fundamental que são reuniões semanais para você acompanhar. Essas reuniões, elas já são mais coletivas, para você fechar a semana, para você começar a semana e deixar tudo alinhado. Aí vai de acordo com a sua necessidade. Ou você faz uma de fechamento, avalia e já planeja a semana seguinte, ou você faz no início da semana, já projetando a semana e também com informações da semana anterior para você verificar o que pode ser feito. E aí que vale um check-in, né? Um checklist aqui, o que você fez para cada um? O que você vai fazer essa semana? Quais foram os obstáculos que você teve? Onde eu, líder, posso te ajudar? Simples assim. Você pergunta para cada uma das pessoas e você deixa tudo alinhado, verifica o que cada um está fazendo e se de fato está acontecendo. Muitas vezes não está acontecendo, não é nem por culpa deles, é por causa que eles não estão conseguindo destravar determinados pontos. E é aí que você entra como facilitador para destravar aquele ponto. Reuniões têm que ser objetivas, né?
e muito claras. Saia do WhatsApp, faça reuniões, é muito melhor do que você ficar tentando fazer gestão dentro do WhatsApp, que é o caos, onde muitas vezes gera ruído, gera retrabalho, você tem que ficar falando 200 milhões de vezes. Reuniões semanais nos ajudam fortemente. Então, liderança forte não é sorte, é método, é metodologia, é ferramenta certa no lugar certo, tá bom? Times de alta performance nascem de líderes que escutam, que orientam, que treinam, que desenvolvem, que acompanham, que mentoram, tá certo? Que dão treinamento, que desenvolvem, que promovem novos líderes. Se você quer crescer e fazer seu time crescer cada vez mais, aplique essas ferramentas que a gente colocou aqui. É o mínimo que você precisa fazer para que você consiga entregar mais resultados, tá bom? Quer liderar com mais estratégia e resultado? É fazendo isso. Lição de casa, analise cada um desses pontos que a gente colocou, coloque ação para cada um dos pontos que foram colocados e você estabelece quem vai fazer e o tempo que vai ser feito essa ação. Aí você tem um plano, aí você executa esse plano. Sem execução não tem resultado. É devaneio, é loucura. Você não adianta fazer plano e achar que o plano vai acontecer sozinho, tá bom? Se você tiver dúvida, as dúvidas só acontecem quando a gente coloca em prática. Sem isso não existe dúvida, porque parece tudo que dá certo, e na verdade não dá. Na hora de aplicar você vai ver que tem dificuldades, aí você me manda mensagem, eu estou aqui para te ajudar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, se não está inscrito, e toda semana a gente está colocando aqui conteúdo para poder ter uma melhor gestão aí dos seus negócios, tá bom? Se você precisar de uma mentoria mais profunda, que a gente consiga te ajudar aí mais profundamente, você entra em contato com a gente que a gente vai avaliar, fazer um diagnóstico e eu vou te apresentar uma proposta de parceria, tá bom? Gostou desse conteúdo? Curta, compartilhe para o maior número de pessoas que precisam estar ouvindo esse tipo de conteúdo para poder fazer suas empresas melhorarem. Eu quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.